Esse vídeo tem como propósito abordar o assunto alelos. O alelo refere-se a diferenças entre os genes e que está diretamente ligado a outros dois importantes pontos da genética: organismos homozigotos e heterozigotos. Os alelos são as formas alternativas de um determinado gene e ocupam o mesmo loco em cromossomos homólogos. Quando nos referimos a loco, estamos falando da posição do gene no cromossomo. Quando falamos em cromossomos homólogos, referimos-nos a cromossomos que possuem genes para a mesma característica. Em organismos diploides como humanos, os cromossomos provêm de progenitores, sendo um grupo oriundo da mãe e outro do pai. Analisando os genes de um indivíduo, podemos perceber, por exemplo, que nos cromossomos homólogos provenientes da mãe pode haver um gene azão para determinada característica, e nos provenientes do pai pode ser encontrado um gene azinho. Apesar de azão e azinho serem o mesmo gene, eles apresentam-se modificados, determinando algumas alterações para a mesma característica. Sendo assim, azão e azinho são alelos. É importante frisar que os alelos são sempre representados por letras. O alelo é representado por letra minúscula quando é recessivo, ou seja, quando se expressa apenas nos pares. Exemplo, azinho e azinho. Já o alelo dominante é representado por letras maiúsculas e expressa a si mesmo em doses simples. O que é um homozigoto? Denomina-se homozigoto ou puro aquele indivíduo que apresenta uma característica determinada por alelos iguais. Com base no exemplo do gene azão, um indivíduo homozigoto pode ser azão-azão ou azinho-azinho. Nesses casos, é possível perceber que o indivíduo apresenta apenas um tipo de gameta, ou seja, caso o homem seja azão-azão, seus espermatozoides carregarão um alelo azão. O que é o heterozigoto? Denomina-se de heterozigoto ou híbrido um indivíduo que possui uma determinada característica condicionada por dois alelos diferentes. Sendo assim, para o gene A, o indivíduo heterozigoto pode ser representado por azão-azinho. Nesse caso, ocorre a formação de dois tipos de gameta, ou seja, o indivíduo em questão, se for o homem, ele poderá produzir espermatozoides que carregarão um alelo azão e um alelo azinho. Outro exemplo que temos é o de um gene Bzão que determina a presença de chifres em bovinos. Esse gene possui dois alelos, Bzão e Bzinho. O alelo Bzinho determina a ausência de chifres nos machos e o alelo Bzão determina a presença de chifres. Essa característica apresenta dominância completa, ou seja, mesmo que os locos existam um alelo Bzão e outro Bzinho, o animal apresentará a característica manifestada pelo alelo dominante, que seria o mesmo fenótipo do homozigoto dominante. Fenótipo, ou seja, características físicas do indivíduo. Em geral, a maioria das características observadas na natureza são encontradas por vários genes e cada um com numerosos alelos. Quando um indivíduo tem um dos alelos que é dominante e outro recessivo,
O alelo dominante determina qual a modalidade de uma característica a expressar-se. Por exemplo, no caso da cor de pétalas de uma flor. Se o alelo roxo for dominante em relação ao branco, em uma planta heterozigótica, com um alelo roxo e outro branco, as pétalas serão roxas. O alelo recessivo expressa-se apenas nas plantas homozigóticas recessivas, com dois alelos para a cor branca. Contudo, existem exceções na forma como um heterozigoto se expressa no fenótipo. Uma exceção é o da dominância incompleta, quando os alelos misturam os seus traços genéticos no fenótipo. Um exemplo desses fenômenos pode ser observado quando se cruzam bocas de dragão, flores com alelo dominante para a cor vermelha das pétalas, da qual resultam em flores cor-de-rosa, no caso de a planta ser heterozigótica. Isso ocorre pelo fato de o gene funcional, no caso para a cor vermelha, não ser suficientemente eficiente para se sobressair ao gene responsável pela cor da branca, no caso recessivo, resultando então na mistura entre as duas cores, gerando flores cor-de-rosa para conferir a dominância incompleta.
exceção é o da codominância, onde ambos os alelos são ativos, podendo ambos os traços expressarem-se simultaneamente. Por exemplo, através de pétalas brancas e vermelhas da mesma flor, ou dois tipos de flor diferentes na mesma planta. A codominância acontece também no caso do tipo sanguíneo. Uma pessoa com um alelo para o tipo sanguíneo A e outra para o tipo sanguíneo B resulta em um tipo sanguíneo AB. Alelos múltiplos é uma série formada por 3 ou mais alelos, pertencente ao mesmo gene ocorrendo aos pares, mas com diversas possíveis combinações. Os alelos múltiplos são resultados de mutações sucessivas ocorridas nos genes de um determinado locus. Cada gene mutante que surge estabelece condição para o aparecimento de mais uma nova expressão fenotípica daquele determinado caráter naquela espécie. Alelos múltiplos ou polialelia são consequência de mutações ocorridas em um locus gênico, ocupam o mesmo loco em cromossomos homólogos e seus efeitos genéticos dependem de suas relações de dominância e originam vários alelos que determinam variantes numa determinada característica. Alelo selvagem. Um alelo selvagem é aquele que é considerado normal para o organismo em questão, opondo-se aos alelos mutantes que se referem a modificações genéticas relativamente recentes para a espécie. O quadro abaixo apresenta as combinações entre os alelos e os fenótipos resultantes. O surgimento dos alelos múltiplos deve-se a uma das propriedades do material genético, que é de sofrer mutações. Assim, acredita-se que a partir do gene cesão agut, por erro acidental na multiplicação do DNA, originou-se o gene cesão CH do chinchila. A existência de alelos múltiplos é interessante para a espécie, pois haverá maior viabilidade genética, possibilitando mais oportunidade para adaptação ao ambiente, por meio de seleção natural. Um exemplo belo deste efeito de adaptação ao ambiente é o do urso polar. Com sua altura de até 2,5 metros e peso de até 800 kg, vive em regiões do Ártico, como o Alasca,
Norte América do Canadá, Groenlândia, Sibéria e extremo norte da Europa. O único urso adaptado ao meio ambiente marinho. É um excelente nadador. Para resistir a baixíssimas temperaturas do Polo Norte, seu pelo é longo e oleoso. No corpo do urso polar ainda há uma espessa camada de gordura que serve como proteção extra, garantindo perfeito isolamento térmico. Alelos letais. O alelo letal é o gene que sofreu uma mutação e seu aparecimento inviabiliza o embrião. Pode ser dominante, agindo em dose única, ou recessivo, agindo em dose dupla. Por exemplo, em uma espécie de planta existe o gene sesão, dominante, responsável pela coloração verde das folhas. O alelo recessivo cesinho condiciona a ausência de coloração nas folhas. Portanto, o homozigoto recessivo cesinho morre ainda na fase jovem da planta, pois este precisa de pigmento verde para produzir energia através da fotossíntese. O heterozigoto é uma planta saudável, mas não tão eficiente na captação de energia solar pela coloração verde clara em suas folhas. Assim, se cruzarmos duas plantas heterozigóticas de folhas verdes claras, resultará no protótipo 2:1, fenótipo entre descendentes, ao invés de proporção de 3:1, que seria esperada se fosse um caso clássico de monohibridismo, que é o cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos para um único gene. No caso das plantas, o homozigoto recessivo morre logo após germinar, o que conduz à proporção 2:1.